Habitamos uma galáxia conhecida como Via Láctea, que contém centenas de bilhões de estrelas. Como chegamos a este ponto e qual é o nosso futuro? Essas preocupações envolvem galáxias em todos os aspectos. O universo conhecido contém 200 bilhões de galáxias, cada uma das quais é única, imensa e dinâmica. De onde vêm as galáxias? Como elas funcionam? Qual é o seu futuro e como elas morrerão? Esta é a Via Láctea, nossa galáxia, com aproximadamente 12 bilhões de anos. A galáxia é um vasto disco com enormes braços espirais e um núcleo central. É apenas uma entre incontáveis galáxias no universo. As galáxias são assembleias massivas de estrelas. Em primeiro lugar, uma galáxia típica pode conter 100 bilhões de estrelas. Elas são, na verdade, berçários estelares, os locais onde as estrelas se formam e morrem. As estrelas em uma galáxia se formam em nebulosas, que são concentrações de poeira e gás. Nossa galáxia contém bilhões de estrelas, muitas das quais têm planetas e luas orbitando ao seu redor. Mas por muito tempo, sabíamos muito pouco sobre as galáxias. Há um século, acreditávamos que a Via Láctea era a única galáxia no universo. Em 1924, o astrônomo Edwin Hubble mudou tudo. Hubble observou o universo usando o telescópio mais sofisticado disponível na época, o telescópio Walker de 100 polegadas, no Monte Wilson, perto de Los Angeles. Longe, muito longe, ele viu massas nebulosas de luz na escuridão do céu noturno. Ele percebeu que não eram estrelas separadas, mas cidades inteiras cheias de estrelas, constelações muito além da Via Láctea. Essa revelação foi um choque existencial para os astrônomos. Em apenas um ano, passamos de pensar que a Via Láctea era a única galáxia para descobrir que havia bilhões. Hubble fez uma das maiores descobertas na história da astronomia ao perceber que o universo contém um vasto número de galáxias, não apenas uma. Esta é a galáxia do Redemoinho, que compreende mais de 160 milhões de estrelas e é caracterizada por 2 enormes braços espirais. Além disso, as estrelas da enorme galáxia elíptica M87 brilham com um tom dourado, pois é uma das galáxias mais antigas do cosmos. E está a galáxia do Sombreiro, cujo núcleo brilhante e maciço é cercado por uma nuvem de gás e poeira. Todas as galáxias são muito belas. Elas representam os blocos de construção fundamentais do cosmos. À medida que giram pelo espaço, elas se assemelham a enormes cataventos. As galáxias são enormes em uma escala grandiosa. Na Terra, medimos distância em milhas, mas no espaço, os astrônomos usam anos-luz, está a distância que a luz pode percorrer em um ano. O diâmetro de nossa galáxia é de mais de 100 mil anos-luz, e atualmente estamos localizados a 25 mil anos-luz de seu centro. No entanto, no grande esquema das coisas, mesmo isso parece um ponto minúsculo. Enquanto a Via Láctea parece enorme da Terra, quando comparada a outras galáxias, ela é relativamente pequena. Andrômeda, a galáxia mais próxima de nós, tem cerca de 200 mil anos-luz de largura, tornando-se 2 vezes maior que a Via Láctea. M87 é a maior galáxia elíptica em nosso bairro cósmico e muito maior que Andrômeda. Mas M87 é pequena em comparação com a gigante IC 1101, que possui 6 milhões de anos-luz de diâmetro, a maior galáxia já encontrada, 60 vezes o tamanho da Via Láctea. É um conhecimento comum que as galáxias são enormes e onipresentes, mas por que isso acontece? A origem das galáxias continua sendo um mistério central na astrofísica. Há aproximadamente 13,7 bilhões de anos, o universo começou com o que chamamos de Big Bang, um período de intenso calor e densidade. Sabemos que não poderia haver nada como uma galáxia naquela época, então as galáxias devem ter se formado mais tarde, emergindo do universo muito primitivo. Para que estrelas e galáxias se formem, a gravidade é essencial. Apenas 200 milhões de anos após o Big Bang, as primeiras estrelas começaram a emergir, e à medida que a gravidade fazia as massas se aglomerarem, as primeiras galáxias se formaram. Graças ao telescópio espacial Hubble, agora podemos ver o universo inicial, quando as galáxias estavam apenas começando a se formar. A luz que vemos das galáxias distantes hoje saiu na verdade desses objetos milhões ou até bilhões de anos atrás,
o que significa que estamos observando o passado distante dessas galáxias. O campo profundo do Hubble revela uma coleção de pontos embaçados, bem diferentes das galáxias que vemos hoje. Essas manchas quase invisíveis são as galáxias mais antigas, formadas cerca de 1 bilhão de anos após o Big Bang. No entanto, o alcance de visibilidade do Hubble vai apenas até certo ponto. Para viajar mais longe no tempo, precisamos de um tipo diferente de telescópio, um que é grande demais para ser enviado ao espaço. Tal telescópio pode não apenas identificar galáxias primordiais, mas também traçar sua evolução. Os cientistas finalmente podem começar a responder à pergunta: como eram as galáxias jovens? As galáxias evoluíram de aglomerados de estrelas para a complexa teia de sistemas que vemos hoje. Até onde podemos perceber, as maiores estruturas do universo hoje se originaram como aglomerados de estrelas, evoluíram para galáxias, depois para aglomerados de galáxias, e por fim, em superaglomerados. As galáxias primordiais eram preenchidas com poeira estelar, gás e estruturas irregulares, enquanto as galáxias modernas parecem mais organizadas e arrumadas. Mas quando e como os aglomerados caóticos de estrelas evoluíram para espirais e cataventos ordenados? A resposta está na gravidade. As galáxias são moldadas pela gravidade, e seus efeitos determinam seu destino. No centro da maioria das galáxias reside uma fonte gravitacional incomensuravelmente forte, muitas vezes um buraco negro supermassivo. Como as galáxias evoluíram para suas formas atuais? As galáxias espirais sempre tiveram que ser espirais? A resposta é quase certamente não. As galáxias jovens são misturas caóticas de estrelas, gás e poeira, como a galáxia do Redemoinho. Ao longo de bilhões de anos, elas evoluem para formações mais ordenadas. A Via Láctea não nasceu de uma única galáxia, mas de um aglomerado de várias. Ela se originou como uma coleção de objetos díspares de tamanhos e formas variadas, que gradualmente se fundiram para formar a galáxia que vemos hoje. A gravidade une os componentes, aproximando as estrelas ao longo do tempo até que elas se aplanem em um disco, com enormes braços espirais reunindo poeira estelar e gás. Esse processo se repetiu inúmeras vezes em todo o cosmos. Embora visualmente distintos, as galáxias compartilham uma característica comum: todas parecem orbitar um objeto central. Por muito tempo, os pesquisadores se perguntaram o que poderia influenciar o comportamento de uma galáxia e descobriram a resposta: de um buraco negro. Mas não um buraco negro qualquer, um buraco negro supermassivo. A primeira indicação de buracos negros supermassivos veio da detecção de quantidades extremas de radiação provenientes dos centros de certas galáxias. Esses buracos negros devoram seu entorno, muito parecido com um enorme banquete de ação de graças. O gás e as estrelas ao seu redor se tornam seu jantar. Às vezes, esses buracos negros consomem tão rapidamente que ejectam material no espaço na forma de feixes de pura energia. Esses feixes são conhecidos como quasares, e a presença de um quasar é um sinal de um buraco negro supermassivo no centro da galáxia. Mas e quanto à Via Láctea? Não há quasar aqui, isso significa que não há um buraco negro supermassivo? Observar o movimento das estrelas é a chave para encontrar o buraco negro supermassivo no coração de nossa Via Láctea. Assim como os planetas orbitam o Sol, as estrelas se movem devido à gravidade. O que encontramos no centro de nossa galáxia é um ambiente bizarro e violento. Tudo é mais extremo e as coisas se movem muito rapidamente. Estrelas passam umas pelas outras a velocidades incrivelmente altas, diferentes de qualquer outro lugar no universo. Fotografias de estrelas em órbita revelaram algo notável. Elas precisavam estar viajando a 1 milhão de milhas por hora ou mais. Somente um buraco negro gigante poderia ter energia suficiente para lançar estrelas massivas assim. Essa curvatura do espaço forneceu evidências conclusivas de um buraco negro supermassivo no coração de nossa galáxia, impulsionando as órbitas dessas estrelas. Um buraco negro maciço, com 15 milhões de milhas de largura, está localizado no centro da Via Láctea. Há algum perigo para a Terra? Não, estamos absolutamente a salvo de sermos sugados para dentro do nosso buraco negro supermassivo. Ele simplesmente está muito longe.
Na realidade, a distância entre a Terra e o buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea é de 25 mil anos-luz, o que equivale a trilhões de milhas. Por enquanto, a Terra está segura. Embora os buracos negros supermassivos gerem enormes forças gravitacionais, elas não são fortes o suficiente para manter galáxias inteiras unidas. De fato, a física dita que as galáxias deveriam estar se afastando umas das outras. Então, o que as impede? Existe algo ainda mais forte do que um buraco negro gigante em jogo, que a matéria escura. A matéria escura é invisível e difícil de detectar, mas está em toda parte. Os buracos negros supermassivos descobertos por astrônomos são encontrados nos centros das galáxias e explicam o movimento rápido das estrelas próximas, mas não são fortes o suficiente para manter todas as estrelas em uma vasta galáxia unidas. Então, o que mantém as galáxias unidas? Isso era um mistério até que um cientista rebelde, Fritz Zwicky, um astrônomo suíço, propôs na década de 1930 que algo desconhecido estava em ação. Zwicky raciocinou que as galáxias não estavam produzindo gravidade suficiente para evitar que se espalhassem. A força da gravidade, como a entendíamos, era insuficiente. Ele hipotetizou a existência de algo que nunca havia sido descoberto ou mesmo considerado antes, e chamou isso de matéria escura. Zwicky estava décadas à frente de seu tempo, razão pela qual entrou em conflito com a comunidade astronômica. A ideia de Zwicky era brilhante, e ele estava certo. É possível que galáxias individuais sejam mantidas unidas por essa substância misteriosa que ele chamou de matéria escura. As galáxias dependem da matéria escura como uma espécie de estrutura protetora que as impede de colapsar ou se dispersar. Agora, os cientistas acreditam que a matéria escura faz mais do que apenas manter as galáxias unidas. Pode também ter desencadeado sua formação e evolução. Os cientistas acreditam que, após o Big Bang, a matéria escura começou a se agrupar, e esses aglomerados de matéria escura evoluíram para os núcleos das galáxias. No entanto, a verdadeira natureza da matéria escura permanece um mistério para os físicos. Coisas estranhas acontecem com a matéria escura porque não sabemos o que é. Claramente, não é feita das mesmas substâncias que os seres humanos. Você não pode empurrá-la, e não pode senti-la, mas provavelmente está em toda parte. É um material fantasmagórico que passaria por você como se você não existisse. Embora nossa compreensão da matéria escura seja limitada, ela parece ser abundante em todo o cosmos. Deve haver pelo menos 6 vezes mais matéria escura do que matéria normal, o tipo do qual os seres humanos são feitos. A forma como o cosmos funciona depende da matéria escura. Observações de seus efeitos na luz levaram recentemente à sua detecção indireta no espaço profundo por meio de um processo chamado lente gravitacional. A matéria escura curva a luz devido à sua atração gravitacional. À medida que a luz de uma galáxia distante viaja em nossa direção, ela é curvada ao redor de um grande aglomerado de matéria escura, revelando sua presença. Agora, mais do que nunca, a importância da matéria escura no cosmos é inegável. É o que forma as galáxias e as impede de colapsar, mesmo sendo invisível e indetectável. A matéria escura, essencialmente, governa o cosmos. Embora as galáxias possam parecer isoladas, separadas por trilhões de milhas, elas na verdade existem em grupos chamados aglomerados, que estão ainda mais ligados em superaglomerados que contêm dezenas de milhares de galáxias. Nossa Via Láctea pertence a um grupo menor de cerca de 30 galáxias, com a Via Láctea e a Andrômeda sendo os maiores membros. Observações adicionais mostram que nossa galáxia faz parte do superaglomerado de Virgem. Os pesquisadores estão mapeando aglomerados de galáxias e superaglomerados para entender melhor o cosmos. As galáxias, esses enormes impérios estelares, vêm em diferentes formas, desde enormes esferas até intrincados espirais, e estão em constante evolução. Embora possa parecer que nossa galáxia não tenha mudado por eras, a Via Láctea é uma galáxia dinâmica, evoluindo ao longo de escalas de tempo cósmicas. As galáxias não apenas evoluem, elas também se movem, e às vezes colidem. Quando as galáxias colidem, elas se fundem ao longo de milhões de anos. Esse tipo de colisão é comum no cosmos, e a nossa própria Via Láctea não é exceção.
Estamos em um curso de colisão com a galáxia de Andrômeda, e isso representa um destino sombrio para a Via Láctea. Em cerca de 5 a 6 bilhões de anos, a uma velocidade de 250 mil milhas por hora, a Via Láctea colidirá com Andrômeda. À medida que se aproximam, as galáxias ficarão cada vez mais perturbadas, liberando nuvens de gás e poeira. Estrelas serão arrancadas de suas órbitas e lançadas ao espaço. Essa colisão cósmica levará, em última análise, à fusão das duas galáxias, formando uma nova galáxia, Milcomeda, marcando o fim da Via Láctea como a conhecemos. Não há como escapar do destino eventual da Via Láctea. O que isso significará para a Terra? Quando as galáxias colidirem, a Terra pode ser lançada na vastidão do espaço ou acabar dentro da estrutura da nova galáxia. Estrelas e planetas serão lançados em todas as direções, e isso pode significar o fim do planeta Terra. As colisões galácticas continuarão por todo o universo, mas essa era de canibalismo galáctico eventualmente dará lugar a uma força ainda mais destrutiva no universo e a energia escura. A energia escura, ao contrário da matéria escura, empurra as galáxias para longe umas das outras, em vez de puxá-las juntas. É uma força recém-descoberta e muito mais misteriosa do que a matéria escura. Não sabemos do que é feita, por que existe ou como funciona, mas ela domina o universo. A energia escura faz com que as galáxias se afastem umas das outras, e é como se o próprio espaço contivesse pequenas molas que empurram tudo para longe. No distante futuro, os cientistas preveem que a energia escura acabará dominando a matéria escura no cosmos. Isso fará com que as galáxias se afastem umas das outras, e, eventualmente, a energia escura acelerará a expansão do universo, forçando as galáxias a recuar tanto umas das outras que desaparecerão de vista, viajando mais rápido do que a velocidade da luz. O cosmos restante desaparecerá da vista ao longo de trilhões de anos. As galáxias ficarão sozinhas no vazio. No entanto, isso não acontecerá por um tempo extremamente longo. Neste momento, o cosmos está florescendo, e as galáxias estão criando condições favoráveis para a vida existir. Sem as galáxias, nem você nem eu estaríamos aqui, talvez a própria vida não existisse. Isso é uma sorte para nós, pois a única razão pela qual a vida evoluiu na Terra é que nosso pequeno sistema solar foi formado na região certa da galáxia. Se estivéssemos mais perto do centro, não estaríamos aqui. A vida próxima ao centro de uma galáxia poderia ser extremamente perigosa. Na verdade, a proximidade do nosso sistema solar com o núcleo da galáxia o tornaria tão radioativo que a vida, em qualquer forma, seria impossível de sustentar. Mas estar muito longe do centro seria igualmente ruim, pois não haveria tantas estrelas por lá, e poderíamos nem mesmo existir. De certa forma, estamos na zona perfeita da galáxia, nem muito perto, nem muito longe, mas exatamente no ponto certo. Pode haver milhões de estrelas na zona perfeita cósmica, onde as condições são adequadas para a vida. Além disso, se nossa galáxia pode suportar a vida, então outras galáxias também deveriam ser capazes de fazê-lo. O cosmos é vasto, e a parte verdadeiramente incrível é que continuamos aprendendo novas coisas sobre ele. Cada vez que pensamos que resolvemos um problema, descobrimos que é apenas parte de um mistério ainda maior. Isso é incrível. Nossa galáxia Via Láctea, e as galáxias além dela, estão cheias de mistérios e perguntas sem resposta. Quem poderia ter previsto, há 20 anos, que descobriríamos o buraco negro no centro de nossa galáxia? Ou que a comunidade astronômica abraçaria a existência da matéria escura e da energia escura? Devemos sentir admiração por estarmos vivos neste momento particular da história cósmica, neste planeta em particular, nesta galáxia em particular, com a capacidade de fazer perguntas e buscar respostas por todo o cosmos. As galáxias nascem, evoluem, colidem e morrem. A Via Láctea tem sido um lar privilegiado para a vida inteligente, e nosso destino está atrelado ao de cada galáxia. Em última análise, nosso destino repousa nas mãos das galáxias, pois são elas que nos criaram e moldaram nossa identidade. Antigamente, conhecíamos apenas os planetas que orbitam nosso Sol, mas agora aprendemos sobre mundos rochosos e nuvens de gás gigantes que orbitam outras estrelas. Eles têm uma história incrível para contar.
A história inicial desses planetas teria sido extremamente violenta. Os planetas se formam da mesma maneira em todos os lugares, a partir da poeira e dos detritos deixados após o nascimento das estrelas. Se todos eles são feitos da mesma maneira, o que os torna tão diferentes? Acontece que o universo está cheio de galáxias, nuvens de gás, estrelas e planetas. Em nosso sistema solar, existem 8 planetas, mas agora sabemos que eles são apenas uma pequena parte da vasta família de planetas no céu. Este é um momento importante na história científica, pois agora sabemos com certeza que outros sistemas planetários existem por aí. Em nossa galáxia Via Láctea, que contém 200 bilhões de estrelas, é provável que haja dezenas de planetas orbitando muitas delas. Em 2009, a NASA lançou o telescópio espacial Kepler em uma missão de 6 anos para descobrir novos planetas orbitando outras estrelas. Até agora, ele encontrou mais de 400 planetas. Alguns são gigantes gasosos massivos 5 vezes maiores que Júpiter, enquanto outros são grandes mundos rochosos muitas vezes maiores que a Terra. Alguns planetas têm órbitas selvagens e erráticas, passando tão perto de suas estrelas que estão se queimando. Uma coisa é certa, e nenhum planeta é igual a outro, cada um é único. A maioria dos novos mundos descobertos pelo Kepler está muito longe e é difícil de estudar. Muito do que sabemos sobre como os planetas funcionam vem dos 8 planetas em nosso sistema solar. Nossos próprios planetas vêm em 2 tipos principais, 4 planetas rochosos no sistema solar interno, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, e 4 gigantes gasosos no sistema solar externo, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Cada um dos 8 mundos é muito diferente dos outros. Quando nosso sistema solar nasceu, há 4,6 bilhões de anos, eles começaram a desenvolver suas próprias características únicas à medida que o Sol se acendia, liberando uma enorme nuvem de gás e poeira no espaço. Todos os 8 planetas, incluindo os planetas rochosos próximos ao Sol e os gigantes gasosos mais distantes, se formaram a partir dessa nuvem de detritos cósmicos. Embora todos os planetas em nosso sistema solar sejam feitos dos mesmos materiais, eles se desenvolveram sob condições muito diferentes. Alguns se formaram perto do Sol, onde era muito mais quente, e outros se formaram mais longe, onde era muito mais frio. Devido às condições serem tão diferentes, os planetas resultantes também eram diferentes. No início do sistema solar, havia uma mistura relativamente uniforme de silicatos, vapor d'água, hidrogênio, metano e outros elementos. Esses elementos na nuvem de poeira são como ingredientes em um bolo, eles a cozinham de maneira diferente dependendo de como os ingredientes são misturados e quão quente o forno está. Assim como você misturaria os ingredientes e assaria o bolo, os planetas se formaram à medida que os materiais se combinavam e mudavam sob condições variadas no espaço. De maneira geral, um planeta cozinha de formas ligeiramente diferentes dependendo da proximidade com o Sol. Perto do Sol, onde está quente, os gases são queimados e a água se evapora, deixando para trás apenas materiais que permanecem sólidos em altas temperaturas, como metais e rochas. É por isso que apenas planetas rochosos se formam perto do Sol. À medida que um planeta se afasta, ele a cozinha de forma diferente. Que tipo de planetas se formam depende da composição da nuvem de poeira. Alguns sistemas solares podem não ter nenhum planeta rochoso porque não havia materiais suficientes para criar algo como a Terra. Em vez disso, esses sistemas podem ter mais gigantes gasosos. Se você quer planetas rochosos, precisa de uma nuvem cheia de metais e rochas. A formação dos planetas. À medida que a nuvem de poeira esfria, os materiais com altos pontos de ebulição começam a se condensar em sólidos. Esses pequenos grãos minerais são os começos de novos mundos rochosos. Com o tempo, as partículas de poeira colidem e grudam umas nas outras, formando grãos cada vez maiores. Esse processo é chamado de acreção. Pequenos grãos de poeira se tornam rochas, rochas colidem entre si para formar seixos, e seixos se esmagam juntos para criar seixos maiores. Eventualmente, um planeta em crescimento se torna grande o suficiente para que sua gravidade comece a atrair outros materiais, em vez de apenas colidir com eles para crescer. No início do sistema solar, provavelmente havia cerca de 100 planetas jovens,
mas a maioria não sobreviveu. O asteroide Vesta, por exemplo, nos dá uma boa ideia de quão grande um planeta rochoso deve ser antes que ele possa se puxar para uma forma esférica. Vesta tem apenas 529 quilômetros de diâmetro, não é grande o suficiente para ser redonda. Um planeta precisa ter pelo menos 800 quilômetros de diâmetro para ter gravidade suficiente para se comprimir em uma esfera. Qualquer coisa menor permanece com formato irregular. Destruição e sobrevivência. Quando planetas jovens colidem, o impacto gera calor, fazendo com que eles derretam. A gravidade então começa a classificar os materiais, com elementos mais pesados como metais afundando para formar um núcleo denso, enquanto materiais mais leves flutuam para formar uma crosta. Finalmente, os planetas jovens começam a parecer planetas reais, mas ainda precisam sobreviver a um período de violência e destruição, um tempo brutal que determina quais planetas viverão e quais morrerão. Cerca de 4,5 bilhões de anos atrás, nosso Sol estava cercado por cerca de 100 planetas jovens em um caótico derby de demolição, onde os planetas colidiam frequentemente uns com os outros. A maioria foi destruída. A história inicial desses planetas foi marcada por intensa violência, com colisões acontecendo nas fases finais do crescimento planetário. À medida que esses impactos ocorriam, alguns planetesimais cresciam ao absorver outros, deixando um campo de detritos em seu rastro. Eventualmente, apenas 4 planetas rochosos permaneceram: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Cada um desses planetas rochosos é único devido aos eventos de seu passado. Marte é uma terra desolada e congelada, a Terra tem água líquida, Vênus está repleta de vulcões, e Mercúrio é pequeno, estéril e extremamente quente. A crosta fina de Mercúrio e sua composição densa sugerem que ele pode ter sido um planeta maior que sofreu uma colisão maciça, despindo suas camadas externas e deixando apenas seu núcleo denso. A Terra também experimentou um impacto gigante perto do final de sua formação, que arrancou parte de seu manto. Os detritos dessa colisão se reuniram em órbita ao redor da Terra e eventualmente formaram a Lua. A crosta de Marte é mais fina no norte do que no sul, e uma ideia sobre o que pode ter causado isso é que o hemisfério norte de Marte foi atingido por algo no início da história do planeta, que arrancou grande parte de sua crosta. Essa crosta então começou a se acumular novamente no hemisfério sul. Essas colisões tiveram 2 efeitos: reduziram o número de planetas bebês ainda existentes e adicionaram mais ingredientes aos sobreviventes. Se um planeta colidisse com algo rico em metais, esses materiais afundariam no que estava se tornando o núcleo. Mas se colidisse com algo leve ou gelado, esses materiais tenderiam a flutuar e se tornariam parte da crosta. Perto do Sol, 4 planetas rochosos estavam quase totalmente formados. Eles tinham um núcleo sólido de ferro quente, cercado por uma camada de ferro líquido e uma casca de rocha derretida, com uma crosta na superfície. Embora esses planetas fossem feitos dos mesmos materiais básicos, cada um deles se desenvolveu de forma diferente, com tamanhos diferentes e destinos muito distintos. O espaço pode parecer vazio, mas não é, ele está cheio de partículas expelidas pelo Sol. O Sol cria campos magnéticos fortes que se elevam em enormes laços acima de sua superfície. Quando esses laços colidem, eles liberam uma tempestade de partículas carregadas extremamente quentes no espaço, conhecida como vento solar. Os astronautas podem até sentir isso no espaço, mas apenas quando fecham os olhos. Quando você fecha os olhos, às vezes vê um pequeno clarão, que é causado por uma partícula energética passando pela sua cabeça e interagindo com um fluido nos seus olhos. Esses clarões ocorrem a cada poucos minutos. O vento solar poderia ser mortal para os astronautas se eles fossem expostos a uma quantidade suficiente dele. Durante o programa Apollo, uma explosão solar ocorreu entre 2 missões lunares que teria matado os astronautas se eles estivessem no espaço naquele momento. A radiação no espaço é uma grande preocupação, mas aqui na Terra, estamos protegidos do vento solar por um campo magnético invisível que vem do núcleo da Terra. Você pode criar campos magnéticos através do movimento, convertendo energia cinética em energia magnética, e a mesma coisa acontece nas profundezas da Terra. À medida que a Terra gira, o metal líquido quente flui ao redor do núcleo sólido, gerando um campo magnético que emerge dos polos.
Esse campo impede que o vento solar entre na atmosfera do planeta. Se um planeta tem um campo magnético, ele desviará o vento solar ao seu redor, protegendo sua atmosfera e tudo na superfície. Ocasionalmente, grandes tempestades solares podem perturbar o campo magnético da Terra, criando deslumbrantes exibições de luz chamadas auroras perto dos polos. Sem um campo magnético, a atmosfera e a água da Terra seriam levadas pelo vento solar, deixando um planeta morto e seco como Marte. Marte se formou da mesma maneira que a Terra, mas hoje é frio, seco e relativamente inativo. Então, por que Marte e a Terra mudaram tanto ao longo do tempo? Em 2004, a NASA enviou 2 rovers robóticos, Spirit e Opportunity, a Marte para explorar sua superfície. Eles confirmaram que Marte é um deserto seco e perigoso, com apenas cerca de 1% da atmosfera da Terra. No entanto, também encontraram sinais de que a água existiu uma vez em Marte. Marte nem sempre foi um lugar árido e desolado. Há fortes evidências de que a água existiu abaixo da superfície, subiu à superfície e depois evaporou. Em algumas áreas, podemos até ver ondulações na areia, que se formam quando a água flui sobre ela. Portanto, se Marte teve água uma vez, é provável que também tenha tido uma atmosfera mais densa. O que aconteceu? Podemos ver que Marte teve vulcões no passado, o que sugere que ele tinha um interior quente em algum momento. E como Marte foi feito dos mesmos materiais que a Terra, ele teria um núcleo de ferro quente cercado por metal líquido, provavelmente gerando um campo magnético como o da Terra. A questão é, e para onde foi o campo magnético de Marte? No início da história de Marte, provavelmente ele tinha um campo magnético forte, criado de maneira semelhante ao da Terra. Mas Marte é menor que a Terra, o que significa que perde calor mais rapidamente. À medida que Marte esfriava, seu núcleo líquido se solidificava. Quando o núcleo congela completamente, a convecção para o campo magnético desaparece. Sem um escudo magnético, o vento solar removeu a atmosfera de Marte, fazendo com que sua água evaporasse, transformando o planeta no lugar frio e vazio que vemos hoje. Os planetas rochosos Marte, Terra, Vênus e Mercúrio se formaram todos dentro de 150 milhões de milhas do Sol. Mas 4 vezes mais longe, o Sol criou um tipo de planeta muito diferente, os gigantes gasosos. Esses planetas massivos não possuem superfícies sólidas. Até agora, os astrônomos descobriram mais de 400 planetas em sistemas solares distantes, e quase todos eles são planetas gigantes gasosos. Nosso sistema solar possui 4 gigantes gasosos: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Esses planetas têm atmosferas densas e turvas, cheias de hidrogênio, hélio e metano. Por que os planetas exteriores são feitos de gás, enquanto os planetas interiores são rochosos? Isso ocorre porque é muito mais frio aqui, a 500 milhões de milhas do Sol. No início do sistema solar, havia um pouco de poeira, mas principalmente gás e água congelada em grãos de gelo. Estava frio o suficiente para formar neve sólida onde os grandes planetas começaram a se formar. Acreditamos que flocos de neve de gelo foram capazes de se unir para formar os núcleos dos gigantes planetas. Isso pode explicar por que esses planetas cresceram tanto. Lá havia muita água congelada e gás. Seus núcleos cresceram para cerca de 10 vezes o tamanho da Terra. Esses núcleos grandes geraram muita gravidade, atraindo gás ao seu redor e formando atmosferas densas e turvas que se estendem por dezenas de milhares de milhas de profundidade. Quanto mais gravidade tinham, maior se tornaram. Mais poeira e detritos foram atraídos para esses planetas, e assim é como suas luas se formaram. Júpiter e Saturno têm mais de 60 luas cada. Os planetas gasosos têm outra característica única: anéis. Saturno é famoso por seus belos anéis, mas Júpiter, Urano e Netuno também têm anéis, embora sejam tênues e difíceis de detectar. Todos os 4 gigantes gasosos têm anéis, mas os de Saturno são os mais proeminentes. De longe, os anéis de Saturno parecem um único disco plano, mas na realidade, são feitos de milhares de pequenos anéis, cada um com apenas algumas milhas de largura. Quando a sonda Cassini passou por lá, descobriu que bilhões de pedaços de gelo e detritos espaciais estavam se movendo dentro dos anéis a velocidades de até 80 mil km por hora.
Essas partículas de gelo e rocha colidem frequentemente. Algumas se tornam pequenas luas, enquanto outras se fragmentam, mas nunca crescem mais, pois a imensa gravidade de Saturno as puxa para longe. Os cientistas estão começando a entender como os anéis se formaram. Uma ideia é que um cometa colidiu com uma das luas de Saturno, desalojando-a de sua órbita e aproximando-a do planeta. A gravidade de Saturno despedaçou a Lua, e seus restos formaram os anéis que agora circundam o planeta. Os verdadeiros mistérios dos gigantes gasosos residem nas profundezas, dezenas de milhares de milhas abaixo das nuvens. Aqui, condições extremas desafiam as leis naturais com as quais estamos familiarizados. A maioria dos novos planetas que encontramos orbitando estrelas distantes são enormes gigantes gasosos, tão grandes que fazem Júpiter parecer pequeno em comparação. Mas ninguém sabe exatamente o que acontece dentro dos gigantes gasosos, sejam eles do nosso sistema solar ou distantes. Sabemos que a espessa atmosfera de Júpiter se estende por 64 mil quilômetros de profundidade, com faixas de gás que criam tempestades poderosas em sua superfície. No entanto, o que acontece nas profundezas dessas tempestades permanece desconhecido. A NASA enviou a sonda Galileu em uma missão de 14 anos para Júpiter a fim de aprender mais. Em 7 de dezembro de 1995, a Galileu enviou uma sonda para a atmosfera de Júpiter, entrando a uma velocidade de 257 mil quilômetros por hora. Enquanto caía através do ar espesso, paraquedas a desaceleraram. A sonda detectou relâmpagos nas nuvens e ventos de 720 quilômetros por hora. Durante 58 minutos, a sonda transmitiu dados de volta à Terra. O que aconteceu com a sonda Galileu? Ela não colidiu com nada, apenas continuou a cair na densa atmosfera de Júpiter, e a pressão continuou a aumentar. A sonda mediu pressões 23 vezes mais altas do que na Terra e temperaturas mais de 300 graus mais altas. Na atmosfera profunda de um gigante gasoso, você pode ser esmagado pelo imenso peso do material acima, mesmo não havendo uma superfície sólida. A sonda desceu apenas 200 quilômetros antes de ser esmagada, mas deu aos cientistas uma visão do interior de Júpiter. No entanto, o coração escuro do planeta permanece um mistério. Como alguns planetas rochosos, os gigantes gasosos também têm campos magnéticos. O campo magnético de Júpiter é 20 mil vezes mais forte do que o da Terra e é tão grande que se estende até Saturno, que está a mais de 640 milhões de quilômetros de distância. Assim como a Terra, o campo magnético de Júpiter protege sua atmosfera do vento solar. O campo magnético de Júpiter também afeta suas luas, especialmente Io, uma lua vulcânica que orbita a apenas 348 mil quilômetros do planeta. A cada segundo, os vulcões de Io liberam uma tonelada de gás e poeira no espaço. O campo magnético de Júpiter torna isso ainda mais intenso, criando cinturões de radiação poderosos e tornando a região ao redor do planeta extremamente ativa. Na verdade, se você apontar uma antena de rádio para Júpiter, pode ouvir a interação entre o planeta e seu campo magnético. Júpiter e Saturno podem produzir auroras sem o vento solar, graças aos seus campos magnéticos. Essas auroras mostram que planetas gasosos podem ter campos magnéticos, mas como esses campos se formam? Na Terra, eles são gerados por metal líquido quente giratório ao redor de um núcleo sólido de ferro. Mas os planetas gasosos não têm núcleos sólidos de ferro, eles se formaram ao redor de núcleos congelados de poeira e gelo. Não sabemos realmente o que está acontecendo dentro deles. É possível que Júpiter tenha um núcleo sólido em seu centro, ou ele ainda pode ser líquido. Pode ser que nunca saibamos. Nenhuma sonda poderia viajar a 70 mil quilômetros até o centro do planeta para investigar. A Galileu foi destruída antes de conseguir alcançar o núcleo. A gravidade e o calor moldam como os planetas evoluem, desde seus núcleos internos até suas atmosferas externas. Elas são as principais forças na formação de planetas, mas há um ingrediente a mais que desempenha um papel crucial, e a água. Os planetas podem parecer imutáveis, mas estão sempre evoluindo. Um planeta em nosso sistema solar perdeu sua atmosfera e se transformou em um deserto, outro planeta esquentou demais e se tornou um planeta infernal. O planeta Terra também mudou, e foi a água que mudou tudo.
Quando você olha para a Terra do espaço, pode ver muita água. Nós somos, afinal, o planeta azul. Isso deve significar que a Terra é muito úmida, certo? À primeira vista, nosso mundo parece ter muita água, uma vez que 3/4 da superfície são cobertos por oceanos. Mas isso não é verdade. Apenas 0,06% da massa da Terra é água. Parte dela está na superfície na forma de oceanos, e outra parte está presa nos minerais do planeta, mas a Terra é na verdade uma rocha relativamente seca. Todos os planetas rochosos internos se formaram perto do Sol, então começaram secos. Qualquer água que poderiam ter tinha evaporado ou sido levada por impactos. As colisões massivas que formaram a Terra foram tão energéticas que, se houvesse água aqui, ela teria evaporado e deixado o planeta. Então, de onde veio toda a água da Terra? Ela está aqui agora, mas quando você olha para Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, pode ver que eles têm muita água presa dentro deles. De forma ainda mais dramática, suas luas contêm vastas quantidades de água. Pelo menos metade das luas de Júpiter, Saturno, Urano e Netuno contém muita água. Então, como parte dessa água acabou na Terra? A resposta é quase certamente que asteroides e cometas, que estavam longe o suficiente do Sol para reter sua água, trouxeram água para cá. Milhões desses asteroides e cometas ricos em água voaram para o sistema solar interno, e alguns deles colidiram com a Terra. Com o tempo, a Terra adquiriu a água que estava uma vez dentro desses asteroides. Esta é a água que agora cobre a maior parte do planeta. Sem água na superfície, a vida não teria sido possível. Mas e se houvesse água demais? Os oceanos seriam muito mais profundos, cobrindo os continentes e até mesmo o Monte Everest. É provável que a quantidade exata de água que a Terra possui seja o que permitiu a nós, Homo sapiens, evoluir para uma espécie tecnológica. Há cerca de 4 bilhões de anos, uma tempestade de cometas e asteroides trouxe a quantidade certa de água para a Terra, moldando o mundo que conhecemos hoje. É possível que o mesmo processo esteja acontecendo em algum lugar do universo agora. Há muita água por aí, isso é certo. O hidrogênio é o átomo mais comum no universo, e o oxigênio é um dos próximos mais comuns. H2O é uma molécula muito popular, que é exatamente o que está acontecendo em nosso universo. Portanto, a água está em toda parte no universo, e também estamos encontrando planetas, mas ainda não encontramos um planeta onde a água seja líquida. Mais de 400 novos planetas foram descobertos por cientistas, mas nenhum deles se parece com o nosso mundo. O que ainda não encontramos é um planeta ao redor de outra estrela que tenha o mesmo tamanho, massa e composição química que a Terra. Encontrar um planeta assim continua sendo o objetivo final da humanidade, descobrir outro lugar que nos lembre de casa. Mas continuaremos procurando. Sabemos que nossa galáxia sozinha tem cerca de 200 bilhões de estrelas, e até 40 bilhões delas podem ter seus próprios planetas. Estamos entrando no que será chamado de Era de Ouro da exploração planetária. No futuro, começaremos a entender verdadeiramente como as coisas são diferentes lá fora. Acredito que este será um momento muito emocionante. As leis da física e da química nos dizem como os planetas se formam, e muitos cientistas acham que é apenas uma questão de tempo antes de encontrarmos outro planeta como a Terra, um que se formou a partir dos mesmos materiais, no lugar certo, com a quantidade certa de água. Uma coisa é certa, já há bilhões de planetas por aí esperando para serem descobertos. Nosso sistema solar é um ambiente hostil. Os vulcões são destrutivos em todo lugar, desde os vulcões de gelo na Lua Encélado de Saturno até os vastos campos de lava na Lua Io de Júpiter, e até mesmo aqui na Terra. É verdade que não estaríamos aqui se não fossem os vulcões. Eles influenciam e mudam nosso clima. Os vulcões são tanto criadores quanto destrutores da vida. Naves espaciais modernas e observatórios descobriram vulcões em planetas que antes acreditávamos estar mortos. A descoberta de vulcões em um objeto menor que a Lua foi uma grande surpresa. Se existem vulcões em outros mundos, poderia haver também vida? Os vulcões estão entre os fenômenos naturais mais poderosos da Terra. Eles criam novas terras e destroem as antigas.
Eles emitem gases que alteram a atmosfera que respiramos. Profundamente em nossos oceanos, o calor vulcânico alimenta formas estranhas e novas de vida. Os vulcões ajudam a sustentar a vida na Terra, e agora buscamos sinais de vida em outros planetas. Sabemos que a vida requer água, e entendemos que ela também precisa de energia. É aqui que os vulcões entram, pois eles geram quantidades enormes de energia. Se encontrarmos vulcões em outros planetas, poderemos descobrir vida. A busca começa com nosso vizinho mais próximo, vendo um planeta que se assemelha muito ao nosso. Vênus e a Terra têm massas semelhantes. 3 bilhões de anos atrás, a Terra e Vênus eram muito parecidos, com novas terras, novos oceanos e uma atmosfera propícia à vida. No entanto, algo deu errado em Vênus. Sua história divergiu drasticamente da Terra. Há muito tempo, Vênus tomou um rumo definitivo para o lado obscuro. Vênus é o inferno, nosso planeta gêmeo malévolo. Hoje, a superfície de Vênus é como um forno, com temperaturas que chegam a 900 graus Fahrenheit, quentes o suficiente para derreter alguns metais. Não há chance de sobrevivência. Vênus é um mundo de efeito estufa, com sua atmosfera contendo uma alta concentração de dióxido de carbono, que aprisiona o calor solar como um cobertor. Imagens reais da superfície de Vênus revelam um deserto estéril e carbonizado, destruído por sua densa atmosfera de dióxido de carbono. O dióxido de carbono foi produzido por vulcões. Naves espaciais em órbita forneceram as primeiras pistas. O radar penetrou nas espessas nuvens de Vênus e revelou formações vulcânicas por todo o planeta. Essas formações se assemelham aos vulcões escudo da Terra, que são redondos e planos. Os vulcões escudo recebem esse nome por causa de sua forma, pois eles lentamente expelem lava por milhares de anos. Quando conseguimos mapear toda a superfície de Vênus usando o radar que penetra as nuvens, começamos a estudar suas formas de relevo e descobrimos muitas semelhanças com a Terra. Em particular, observamos enormes vulcões escudo que se pareciam com os do Havaí. As imagens de radar dos vulcões de Vênus eram idênticas aos vulcões escudo do Havaí. No passado, Vênus foi lar de vulcões. Quando vimos imagens de Vênus pela primeira vez, descobrimos uma superfície vulcânica coberta de crateras. Dióxido de carbono. Existem pelo menos 1000 grandes vulcões em Vênus e possivelmente dezenas ou centenas de milhares de menores. Planícies de lava cobrem 3/4 da superfície de Vênus, evidência de uma antiga catástrofe. Vênus pode ter sido um lar para a vida, mas foi consumido pelas chamas. Os vulcões de Vênus liberaram trilhões de toneladas de dióxido de carbono na atmosfera do planeta, fazendo com que a temperatura disparasse e os oceanos evaporassem. Na Terra, o dióxido de carbono pode ser absorvido por rochas e oceanos, mas em Vênus, não há água, e as temperaturas são tão altas que o dióxido de carbono não pode se combinar com minerais. Os vulcões expeliram dióxido de carbono na atmosfera há eras, e ao longo do tempo, existiram cada vez menos maneiras de removê-lo. Os vulcões esterilizaram efetivamente todo o planeta. Se Vênus já suportou vida, essa vida se foi há muito tempo. A Terra é o único planeta conhecido com vida, mas isso pode mudar. Outro candidato potencial é o gigante gasoso Júpiter, cujas luas se acredita que sejam congeladas e estéreis. No entanto, o mistério surge quando uma nuvem paira sobre um mundo frio e árido. Ao examinar mais de perto, foi descoberto que os vulcões em Vênus transformaram um planeta semelhante à Terra em um inferno hipercalorado. Não era surpreendente encontrar vulcões em um planeta semelhante à Terra, mas a descoberta de vulcões na Lua foi impressionante. Em março de 1979, a sonda Voyager 1 nos proporcionou nossa primeira visão de perto da pequena Lua de Júpiter, Io, que acreditávamos ser congelada e sem vida. Durante essa observação, um arco apareceu ao lado da Lua, quase como se houvesse uma segunda Lua atrás dela. Ficamos intrigados com o que poderia ser isso, porque todos acreditavam que Io era estéril, monótono e sem importância até percebermos que era uma erupção vulcânica. Descobrimos que toda a região é coberta por vulcões e geologicamente altamente ativa. Há erupções vulcânicas contínuas, e o material ejetado é principalmente enxofre, que aquece e muda de cor conforme sua temperatura varia.
Dependendo da temperatura, o enxofre pode aparecer vermelho, laranja, amarelo ou até mesmo preto. Por causa disso, as imagens da superfície de Io se assemelham a uma pizza, salpicada de queijo e azeitonas, onde as pequenas manchas pretas representam a atividade vulcânica. Ao contrário das crenças anteriores, Io não está morta, ela está viva e em constante mudança, com mais de 400 vulcões ativos. O maior, Pele, entra em erupção a partir de um imenso lago de lava que se estende por quase 400 quilômetros no espaço. Se pudéssemos ficar na borda desse lago, a visão da coluna de fumaça disparando para o espaço seria incrível. Essas erupções são tão massivas porque Io é muito pequena, com pouca gravidade e sem atmosfera para conter a lava. Essas enormes erupções fazem os vulcões da Terra parecerem meros fogos de artifício em comparação. Como uma lua tão pequena pode ser tão vulcanicamente ativa? A resposta está em Júpiter. Assim como a lua da Terra cria marés em nossos oceanos, Júpiter eleva marés de rocha em Io. A órbita de Io ao redor de Júpiter não é circular, às vezes está mais próxima, outras vezes mais distante. A atração gravitacional de Júpiter estica e comprime Io durante cada órbita de 2 dias, fazendo com que o solo subdesça quase 300 pés. Essa distorção constante gera calor e pressão, fazendo com que a lava rompa através de pontos fracos na crosta. Como resultado, o vulcanismo de Io é em escala planetária, ao contrário da Terra, onde a atividade vulcânica é localizada ao longo das placas tectônicas. Em Io, toda a Lua é um ponto quente vulcânico, tornando-a o corpo mais vulcanicamente ativo do Sistema Solar, graças ao imenso poder da gravidade. A atividade vulcânica em Io nos ensinou algo novo, que fontes de energia interna podem impulsionar o vulcanismo de uma maneira diferente da Terra. Io é um mundo de lava, intensamente quente e violento, tornando difícil imaginar a vida sobrevivendo lá. Embora tenhamos visto erupções vulcânicas em muitos planetas e luas, até agora a Terra é o único mundo onde o vulcanismo está conectado à vida ou assim pensávamos. Esta é a Europa, outra lua de Júpiter, orbitando quase 500 milhões de milhas do Sol. Europa é uma esfera de gelo com 2.000 milhas de largura. De longe, sua superfície parece polida, mas de perto é diferente. Europa é bombardeada pela gravidade de Júpiter, assim como Io, fazendo com que a superfície suba, se curve e forme cristas e fissuras profundas. Quando conseguimos as primeiras imagens de perto de Europa, sua superfície parecia familiar, assemelhando-se a placas de gelo ártico na Terra e descobrimos que são bastante semelhantes. Abaixo da crosta de gelo de vários quilômetros de espessura de Europa, existe um oceano líquido global. Medidas magnéticas indicam que esse oceano tem impressionantes 60 milhas de profundidade. A atração gravitacional de Júpiter aquece o interior rochoso, derretendo o gelo acima. À medida que o núcleo é esticado e aquecido pelas forças de maré, não é descabido acreditar que há uma fronteira entre o núcleo quente e o oceano de água líquida. Na Terra, as erupções vulcânicas submarinas estão repletas de vida. O mesmo pode ser verdade para a Europa, onde, no escuro, sob imensa pressão de até 2.000 atmosferas terrestres. É um ambiente hostil, mas talvez um berço para a vida. Se a vida existe em condições extremas na Terra, por que não em Europa? Existem fontes de energia, como a atividade vulcânica, um solvente universal na água líquida e uma química complexa de hidrocarbonetos, todos ingredientes essenciais para a vida. Embora a vida fosse difícil, não seria impossível em Europa. A vida próspera em todos os ambientes extremos da Terra, desde calor intenso até pressão esmagadora e escuridão total. A vida em Europa pode se assemelhar à vida na Terra de maneiras inesperadas. Se a vida existe sob a superfície gelada de Europa, provavelmente seria aquática, mas sem olhos, já que não há luz. Esses organismos poderiam viver da energia proveniente da atividade vulcânica e depender do sonar para navegar em seu ambiente. Os vulcões em Europa poderiam ser o berço de uma nova vida. É até possível que Europa seja típica de mundos que suportam vida, e a Terra pode ser a exceção. Europa poderia servir como um modelo para bilhões de luas pelo universo com oceanos líquidos. Isso de repente expande nossos horizontes em várias bilhões de vezes.
Ao examinarmos as luas de Júpiter, vemos que nosso sistema solar sozinho abriga mais de 170 luas. Multiplique isso pelo número de luas no universo, e os habitats potenciais para a vida se tornam imensos. Os ingredientes essenciais para a vida, água líquida e uma fonte de energia podem ser fornecidos por vulcões, que são encontrados por todo o universo. Isso nos leva a Saturno, que está a 2 vezes a distância do Sol em relação a Júpiter, e ainda assim possui luas vulcânicas que podem suportar vida. Saturno é um dos planetas mais incomuns do nosso sistema solar, com um sistema de anéis de 600 mil milhas de largura e incríveis 62 luas. Uma dessas luas guarda um segredo: Encélado. Encélado é uma das luas menores e mais distantes de Saturno, e há muito se sabe que é coberta de gelo por causa de sua superfície brilhante e reflexiva. No entanto, quando a sonda Cassini visitou Saturno, fez uma descoberta notável não no próprio planeta, mas em Encélado. A Cassini revelou uma enorme pluma erupcionando de Encélado, iluminada pelo Sol, oferecendo evidências conclusivas de atividade vulcânica. Os sensores da Cassini se aproximaram do polo sul da Lua e capturaram enormes crateras que marcam sua superfície. No polo sul de Encélado, existem fendas enormes que se abrem e fecham à medida que a Lua orbita Saturno, devido às forças de maré. Essas fendas têm centenas de quilômetros de comprimento, e quando se abrem, uma enorme fenda se desloca cerca de 100 milhas por hora ao longo de seu comprimento. É uma visão impressionante. As forças gravitacionais que puxam a superfície para longe criam o calor necessário para derreter o gelo, formando oceanos sob a superfície. A água sob a superfície de Encélado é ideal para a vida. Está na temperatura perfeita, e a água líquida seria semelhante à água do mar na Terra. A química da água observada nas plumas que erupcionam das fendas sugere que ela contém sal e matéria orgânica. Identificamos uma localização no sistema solar onde há uma forte possibilidade de que a vida exista agora mesmo. A Cassini detectou moléculas complexas de carbono nas partículas de gelo que ejetam de Encélado, e em combinação com água líquida, isso sugere que a vida poderia existir nas profundezas desta lua misteriosa. Encélado pode não ser a única lua de Saturno que abriga vida. Titã, outra lua de Saturno, também pode conter a chave para a vida. Titã é uma das maiores luas do nosso sistema solar e a única com uma atmosfera espessa. É um mundo congelado, onde o gelo é tão duro quanto rocha e lagos são preenchidos com metano líquido. Apesar dessas condições severas, pode haver também evidências de vulcões em Titã, indicando a possibilidade de vida extraterrestre. Os vulcões estão entre as forças mais destrutivas do universo, como visto nas erupções flamejantes em Io e nas explosões de gelo e nitrogênio em Tritão. Mesmo na misteriosa lua de Saturno, Titã, a destruição pode abrir caminho para a vida. Titã, com um diâmetro de 4.800 quilômetros, é maior que Mercúrio e possui a atmosfera mais densa de qualquer lua em nosso sistema solar. Ela apresenta padrões climáticos, incluindo ciclones, ventos, chuvas e até lagos. No entanto, a temperatura é tão baixa que o metano líquido ocupa o lugar da água, e está repleta de compostos essenciais para a vida. Titã provou ser um dos locais mais fascinantes do sistema solar. É um mundo ativo, a única lua com uma atmosfera densa, semelhante à da Terra, devido à presença de nitrogênio. Na alta atmosfera de Titã, o gás metano reage com a luz solar para produzir compostos orgânicos necessários para a vida. Mas se a luz solar está constantemente convertendo metano em compostos orgânicos, por que o metano não se esgotou? O metano é abundante na atmosfera, mas sabemos que é rapidamente quebrado pela luz solar, então não deveria estar lá. Deve haver uma fonte de metano. Algo em Titã está emitindo metano continuamente. A Cassini detectou o que parece ser uma cratera, e câmeras infravermelhas revelam que ela é cercada por vários tipos de materiais. Os cientistas acreditam que as áreas verdes podem ser planícies vulcânicas, possivelmente criadas por lava expelida do interior de Titã. Em Titã, os líquidos borbulhantes ejetados pelos vulcões podem ser amônia ou água. Metano e etano também são expelidos pelos vulcões de Titã, provavelmente contribuindo para a espessa cobertura de nuvens e a atmosfera alaranjada da Lua. Essa atmosfera provavelmente se originou da liberação de gases dos vulcões de Titã.
Mesmo em um corpo rígido como Titã, os vulcões requerem calor, e em Titã, há duas fontes principais de calor: substâncias radioativas aquecem o interior, e a imensa gravidade de Saturno exerce pressão sobre a Lua, semelhante ao que acontece em Encélado. Essas duas forças geram calor suficiente para transformar gelo em água e metano líquido em gás. Poderiam esses vulcões em Titã fornecer as condições necessárias para que a vida exista? As reações químicas necessárias para a vida como a conhecemos precisam de uma atmosfera, uma superfície sólida, água líquida e calor. Os vulcões poderiam oferecer tudo isso em Titã. Se a vida existe em Titã, ela seria verdadeiramente alienígena, respiraria hidrogênio em vez de oxigênio e poderia nadar por reservatórios de metano a temperaturas 300 graus abaixo de zero. Poderiam até existir oceanos de etano e possivelmente poças intertidais, juntamente com a atividade vulcânica e hidrotermal. O calor vulcânico poderia produzir energia suficiente para sustentar a vida em Titã, embora isso seja especulação, não pode ser descartado. No entanto, talvez não precisemos viajar tão longe para encontrar sinais de vida. Podemos descobrir vida em Marte, um planeta rico em vulcanismo e muito mais próximo de casa. Os vulcões são comuns em todo o sistema solar em planetas como Io, Titã e Tritão. Eles são voláteis e violentos. Uma vez acreditamos que a Terra era o único planeta com vulcões e vida, mas agora encontramos vulcões em toda parte. No entanto, a vida alienígena ainda não foi descoberta. Os vulcões exemplificam o puro poder da criação e destruição, que estão entrelaçados. É literalmente verdade que, sem vulcões, não existiríamos. Os caldeirões vulcânicos são os locais de nascimento da vida. Os vulcões moldam novas paisagens, semeiam a atmosfera com químicos complexos e substituem o antigo pelo novo. Se os vulcões estão conectados aos processos da vida, então onde está a vida em outros planetas? Talvez a chave para essa pergunta esteja em tempos antigos, quando o sistema solar era jovem em um planeta semelhante ao nosso. Esse planeta é Marte. 3 bilhões de anos atrás, Marte era vulcanicamente ativo, e o maior vulcão do sistema solar ainda se ergue hoje. Os penhascos que levam a ele têm mais de 6 milhas de altura, ofuscando até mesmo o Monte Everest. Este é o formidável Monte Olimpo, cobrindo uma área do tamanho do Arizona. Sua cratera sozinha tem 53 milhas de largura. Uma estrutura desse tamanho leva milhões de anos para se formar, um período que os vulcões da Terra nunca experienciam. A crosta terrestre está constantemente se movendo devido à atividade tectônica. Profundamente dentro da Terra, um ponto quente estacionário força o magma a subir à superfície, criando uma nova ilha vulcânica. À medida que a superfície se move, a nova ilha se afasta do ponto quente e é substituída por outra. Marte é diferente. A crosta em Marte está trancada de forma sólida, sem atividade tectônica. A crosta é uma grande placa sólida. Então, se há um ponto quente, ele simplesmente permanece lá, acumulando e acumulando, criando vulcões cada vez maiores. É por isso que o Monte Olimpo é tão enorme. Hoje, o Monte Olimpo é um resquício gelado de uma era distante e mais quente. O Olimpo, um vulcão extinto em um planeta em desvanecimento, é agora um verdadeiro colosso devido à atmosfera diminuída de Marte. No entanto, o antigo terreno vulcânico de Marte pode um dia sustentar vida. As evidências estão prontamente disponíveis na Terra. Os vulcões no Havaí formaram túneis enigmáticos conhecidos como tubos de lava, que são criados quando rios de rocha derretida se precipitam no oceano. Os tubos de lava se formam quando há um rio subterrâneo de lava basáltica, magma e rocha fundida a 1100 graus Celsius. Imagine-o como um rio gelado com uma crosta de gelo formando na superfície, exceto que, neste caso, a crosta é rocha sólida, e o rio continua a fluir por baixo, criando uma caverna ou um conduto de lava. Imagens recentes sugerem que os vulcões de Marte também podem ter criado tubos de lava. Qualquer planeta rochoso com vulcanismo basáltico provavelmente conterá tubulações de lava. Após possivelmente milhões de anos de inatividade, esses túneis de lava poderiam reviver a vida no planeta vermelho. Essa vida poderia ser a nossa própria. A radiação é um dos desafios que os futuros humanos enfrentarão ao tentar viver em Marte, especialmente durante tempestades solares.
Os raios cósmicos que chegam podem ser letais. Os túneis e cavernas dos vulcões extintos de Marte poderiam um dia servir como abrigos ideais, retendo ar e nos protegendo da radiação prejudicial. Um vulcão há muito extinto poderia ajudar a preencher um mundo com nova luz. Os vulcões são capazes tanto de destruição quanto de criação. Em uma noite no início de setembro de 1859, pessoas em toda a América puderam ver a aurora. Ela era vermelha como sangue, tão brilhante que os mineradores das Rochosas, emergindo de seus túneis, pensaram que o sol estava nascendo. Era tão brilhante que à meia-noite, era possível até ler um jornal à sua luz. Esse fenômeno foi observado em todo o mundo. Ninguém sabia por que isso havia acontecido, mas mais cedo naquele mesmo dia, um astrônomo havia observado algo na superfície do Sol que ele descreveu como uma erupção de luz branca. Naquela época, a erupção e a aurora pareciam não estar relacionadas, mas agora sabemos que a espetacular aurora foi causada por essa erupção, que foi uma ejeção de massa coronal. Se tal evento violento acontecesse novamente, poderia destruir nosso mundo tecnológico moderno. O Sol é o objeto mais familiar no céu, ele fornece a todas as formas de vida na Terra calor e luz. É tão massivo que é difícil de imaginar, representando 99% da massa do Sistema Solar. Esta esfera quase perfeita tem um diâmetro de 1,4 milhão de quilômetros e vem queimando hidrogênio e hélio nos últimos 5 bilhões de anos. No entanto, de uma perspectiva astronômica, não é nada especial uma estrela da sequência principal do tipo G, também conhecida como anã amarela. Mas as aparências não contam toda a história. As erupções solares e as explosões de partículas de plasma e radiação de sua superfície viajam longe no espaço em um processo que chamamos de vento solar. Tempestades solares, por outro lado, são erupções muito violentas, e uma ejeção de massa coronal é a mais perigosa porque tem o potencial de levar nossa sociedade de alta tecnologia à ruína. Hoje, aprenderemos o quão ruim uma ejeção de massa coronal poderia ser e o que os astrônomos estão fazendo para monitorar nossa estrela na esperança de prever quando tal evento poderia ocorrer. Vamos voltar no tempo até 1859. Na Grã-Bretanha vitoriana, era aceitável que um cavalheiro se interessasse por astronomia solar, e um homem que o fez foi Richard Christopher Carrington. Não sabemos como ele se parecia porque não existem retratos conhecidos dele, mas Carrington fez várias observações importantes. Ele descobriu que diferentes latitudes do Sol giram em velocidades ligeiramente diferentes, indicando que o Sol não é um corpo sólido, mas um corpo fluido. Ele também percebeu que as manchas solares poderiam sinalizar o início de uma tempestade solar. Na quinta-feira, 1º de setembro de 1859, não havia nuvens no céu da manhã, então Carrington estava fazendo sua rotina habitual de observar manchas solares. Usando seu telescópio para projetar uma imagem em uma tela, às 11h18, ele testemunhou duas brilhantes esferas de luz branca ofuscante aparecerem em algo que ele descreveu como uma espécie de conflagração. Mais estranho ainda, elas desapareceram após 5 minutos sem explicação. O que Carrington havia observado foi uma ejeção de massa coronal, uma enorme explosão magnética onde uma enorme nuvem de partículas carregadas foi arremessada da superfície do Sol. 18 horas depois, a Terra foi atingida por uma tempestade eletromagnética, agora referida como o evento Carrington. Na época, as pessoas maravilharam-se com as belas auroras visíveis em todo o mundo. Embora alguns sistemas de telégrafo tenham experimentado surtos de energia e falhas, o evento não afetou significativamente a vida cotidiana. Tenha em mente que isso aconteceu 20 anos antes da invenção da lâmpada. Isso foi no passado, mas as coisas seriam muito diferentes se acontecessem hoje. As ejeções de massa coronal são comuns, mas variam em tamanho e direção. A questão é, quais são as chances de algo como o evento Carrington acontecer novamente hoje e como isso nos impactaria? Então, o que está acontecendo no Sol? Na superfície do Sol, quando falamos sobre o vento solar e o clima espacial, estamos lidando com um fluido magnético. À medida que esse fluido gira, ele torce e distorce o campo magnético do Sol. Um campo magnético torcido armazena energia, que pode levar a erupções conhecidas como ejeções de massa coronal. Essas explosões são massivas, enviando bilhões de toneladas de material a 1 milhão de milhas por hora.
É por isso que é importante rastrear para onde essas erupções estão indo, porque se elas se moverem em direção à Terra, podem perturbar as tecnologias das quais dependemos. Um evento famoso ocorreu em Quebec em 1989, onde os sistemas de energia foram interrompidos por várias horas devido a uma tempestade solar. Também ouvimos falar do evento Carrington no século XIX. Mas o que aconteceria se isso ocorresse hoje e como nos afetaria? Pense nas tecnologias que usamos hoje: satélites de GPS que nos ajudam a navegar, satélites de comunicação, satélites meteorológicos e até sistemas financeiros como o mercado de ações, que estão todos interligados de alguma forma. Também temos redes de energia maiores e muito mais tecnologia sem fio, mas não sabemos exatamente como isso reagiria. Quão provável é que algo como o evento Carrington aconteça novamente? Sabemos que o Sol ainda é capaz de causar tais eventos. Em 2012, houve um evento solar que, por sorte, não se dirigiu à Terra, mas passou por uma das espaçonaves que usamos para monitorar o vento solar. As ejeções de massa coronal empurraram todos os sensores daquela espaçonave ao limite. Com base no que aprendemos, esse evento foi pelo menos tão poderoso quanto o evento Carrington, se não mais. Foi pura sorte que uma ejeção de massa coronal daquela magnitude não estivesse se dirigindo à Terra. É essencialmente uma questão de chance. Às vezes somos atingidos, às vezes não. Como estamos em relação às previsões solares? Podemos prever o que o Sol fará em uma semana, um mês ou um ano? Uma vez que uma ejeção de massa coronal é detectada, podemos começar a fazer previsões para descobrir quão grande ela é, quão rápido está se movendo e, mais importante, para onde está indo. Tudo isso soa bastante assustador, e o clima espacial é de fato uma preocupação real. O governo do Reino Unido reconhece isso. Na verdade, o Registro Nacional de Riscos lista o clima espacial como um risco comparável a uma pandemia de gripe. Para mitigar esses riscos, engenheiros de espaçonaves estão trabalhando para determinar as condições espaciais mais extremas, a fim de construir satélites capazes de lidar com elas. Tanto a NASA quanto a Agência Espacial Europeia estão se preparando para enviar satélites mais próximos do Sol do que nunca. Em 2014, o Centro de Operações de Clima Espacial do Met Office foi inaugurado, e é um dos apenas 3 centros no mundo que podem prever os efeitos do Sol na Terra 24 horas por dia, 7 dias por semana. Até agora, o Sol mostrou quase nenhuma mancha solar, e o lado voltado para a Terra não deve produzir manchas solares significativas ou ejeções de massa coronal. Felizmente, não há muita atividade no momento, e espera-se que as coisas não mudem drasticamente no futuro próximo. Por enquanto, espaçonaves, satélites e sistemas de energia devem estar seguros no futuro previsível. O problema é que o futuro previsível na previsão do clima espacial abrange apenas alguns dias. Ainda não sabemos muito sobre as ejeções de massa coronal, como para onde estão indo, quão grandes são ou quando podem ocorrer no futuro. No entanto, 2 novas sondas solares em breve estarão mais próximas do Sol do que qualquer espaçonave já esteve. A Parker Solar Probe está prestes a ser enviada ao espaço, e seu destino a levará mais perto da superfície solar do que qualquer outra espaçonave já foi. Ela voará através da fonte das partículas solares mais energéticas. A Parker Solar Probe é uma missão de exploração projetada para medir o gás e os campos magnéticos próximos ao Sol para entender por que esse material se espalha pelo resto do sistema solar. A Solar Orbiter da Agência Espacial Europeia é outra missão voltada para descobrir como as manchas solares, erupções e ejeções de massa coronal na superfície do Sol estão relacionadas ao vento solar. O sucesso da Solar Orbiter será crucial para nossa compreensão de como o Sol funciona. Acreditamos que o campo magnético do Sol é gerado de maneira semelhante ao da Terra, mas é muito mais dinâmico e constantemente em mudança. O Sol possui um ciclo de manchas solares de 11 anos durante o qual seus campos magnéticos se movem em direção aos polos, e sua polaridade se inverte. Além disso, o campo magnético do Sol se estende pelo sistema solar e flui sobre todos os planetas. A Solar Orbiter medirá esses campos magnéticos pela primeira vez e também nos proporcionará a oportunidade de observá-los enquanto se movem em direção aos polos do Sol.
Para alcançar isso, a Solar Orbiter capturará imagens da atmosfera solar e medirá o número, a velocidade e a temperatura das partículas que se movem pelo espaço entre o Sol e a Terra. Um dos instrumentos mais significativos e sensíveis a bordo é o magnetômetro, projetado para medir os pequenos campos magnéticos no espaço que são transportados pelo vento solar. O Sol está sempre presente em nossas vidas, fornecendo luz, calor e até mesmo a própria vida. Para Richard Carrington, que foi o primeiro a registrar uma ejeção de massa coronal, foi apenas um evento estranho. Mas agora sabemos que esses eventos podem causar danos significativos ao nosso mundo moderno. Com novos satélites e mais observações, podemos ser capazes de aprender mais sobre esses eventos e prever quando a próxima ejeção de massa coronal ocorrerá. Vênus é quase idêntico em tamanho à Terra, tornando um dos nossos vizinhos mais semelhantes no sistema solar. Com um raio médio de cerca de 6.052 quilômetros, ele tem aproximadamente 95% do tamanho da Terra. Sua massa é cerca de 81,5% da Terra. Essa semelhança em massa e tamanho também significa que Vênus tem uma densidade comparável à da Terra, em torno de 5,24 gramas por centímetro cúbico, sugerindo uma composição rochosa de ferro semelhante. Tanto Vênus quanto a Terra compartilham uma estrutura semelhante, um núcleo de ferro central cercado por um manto rochoso e uma crosta fina. O núcleo de Vênus, embora não seja tão bem compreendido quanto o da Terra, acredita-se que seja parcialmente líquido, assim como o da Terra. Este núcleo de ferro é estimado em cerca de 3.200 quilômetros de diâmetro. Acima do núcleo está o manto de Vênus, composto por rocha silicatada que se estende até aproximadamente 2.500 quilômetros do centro do planeta. O manto é coberto por uma crosta fina, estimada em entre 10 e 20 quilômetros de espessura. Uma característica única de Vênus é sua rotação incomum, que o diferencia dos outros planetas do nosso sistema solar. Ao contrário da maioria dos planetas, que giram em torno de seus eixos na mesma direção em que orbitam o Sol, Vênus gira na direção oposta. Esse fenômeno não é totalmente compreendido pelos cientistas, mas alguns acreditam que pode ser devido a uma colisão massiva com um corpo celeste no passado, que alterou a dinâmica de rotação do planeta. Vênus gira extremamente devagar, com um dia sidéreo levando 243 dias terrestres, a rotação mais lenta de qualquer planeta do sistema solar. Essa rotação lenta contribui para a falta de um campo magnético significativo no planeta. Outro aspecto incomum da rotação de Vênus é que um dia solar é mais curto do que seu dia sidéreo devido à sua rotação retrógrada e à órbita em torno do Sol. Um dia solar em Vênus dura cerca de 116,75 dias terrestres. O ano do planeta, o tempo que leva para orbitar o Sol, é de cerca de 225 dias terrestres, fazendo de Vênus um dos poucos planetas onde um dia é mais longo que um ano. A gravidade na superfície de Vênus é cerca de 90% da gravidade da Terra, o que significa que, se você conseguisse ficar em pé em Vênus, se sentiria um pouco mais leve do que na Terra. No entanto, a extrema pressão atmosférica e temperatura tornariam impossível para os humanos sobreviverem sem proteção. A superfície de Vênus parece ser geologicamente jovem, com relativamente poucas crateras, indicando uma idade da superfície entre 300 milhões e 600 milhões de anos. Os cientistas acreditam que Vênus passa por um processo cíclico em que o calor do interior do planeta causa a repavimentação da superfície em um evento de resurfacing global. Há fortes evidências de atividade vulcânica generalizada em Vênus. Milhares de vulcões pontilham sua superfície, variando de menos de 1,6 km de diâmetro a mais de 240 km. Vênus possui muito mais vulcões do que qualquer outro planeta do nosso sistema solar. No entanto, não há evidências definitivas de que esses vulcões ainda estejam ativos, embora estudos recentes sugiram que alguns podem ter entrado em erupção nos últimos poucos milhões de anos. Apesar da aparente atividade geológica, Vênus não experimenta atividade tectônica significativa como a Terra. Embora Vênus possua cadeias de montanhas e vales de rift semelhantes aos encontrados em regiões tectonicamente ativas na Terra, carece das grandes e distintas placas tectônicas vistas em nosso planeta natal. Isso pode ser devido à rotação lenta do planeta, que limita o efeito Coriolis necessário para impulsionar a atividade tectônica em grande escala.
Uma das características mais distintas e intrigantes de Vênus é sua atmosfera. A atmosfera é composta principalmente de dióxido de carbono, sendo que a maior parte dos 3,5% restantes é composta de nitrogênio. Existem também vestígios de outros gases, como dióxido de enxofre, vapor d'água, monóxido de carbono, argônio e hélio. Essa composição é muito diferente da atmosfera de nitrogênio e oxigênio da Terra, tornando o ar de Vênus tóxico para os humanos e a maioria das formas conhecidas de vida. A atmosfera de Vênus é dividida em várias camadas, e a troposfera, que se estende da superfície até cerca de 64 quilômetros, a mesosfera, que se estende do topo da troposfera até cerca de 90 quilômetros de altura, e a termosfera, que alcança até 200 quilômetros acima da superfície do planeta. Acima disso, há uma região de transição chamada exosfera, que se funde com o vácuo do espaço. A alta concentração de dióxido de carbono na atmosfera de Vênus cria um forte efeito estufa, retendo o calor e tornando o planeta mais quente do Sistema Solar, até mais quente do que Mercúrio, que está mais próximo do Sol. Os gases do efeito estufa na atmosfera absorvem a energia térmica irradiada pelo Sol, impedindo que ela escape de volta ao espaço. Isso resulta em temperaturas na superfície que ficam em média em torno de 467 graus Celsius, calor suficiente para derreter chumbo. Há muito pouca variação de temperatura entre o dia e a noite ou entre o Equador e os polos, devido à distribuição eficiente do calor pela espessa atmosfera. Isso cria uma temperatura virtualmente constante, semelhante à de um forno, em toda a superfície do planeta. A pressão atmosférica em Vênus é enorme, aproximadamente 92 vezes maior do que a da Terra ao nível do mar. Isso equivale à pressão experimentada a 1000 metros de profundidade nos oceanos da Terra. Um ser humano exposto a essa pressão sem proteção seria esmagado. No entanto, mais acima na atmosfera de Vênus, cerca de 50 quilômetros acima da superfície, as condições de pressão e temperatura são semelhantes às da superfície da Terra. A atmosfera de Vênus está perpetuamente coberta por nuvens espessas e opacas que cobrem todo o planeta. Essas nuvens refletem cerca de 75% da luz solar que chega a Vênus de volta ao espaço, razão pela qual Vênus é tão brilhante e facilmente visível da Terra. Os ventos na parte superior da atmosfera de Vênus são incrivelmente rápidos, alcançando velocidades de até 720 km por hora, muito mais rápidos do que os ventos dos furacões mais fortes da Terra. Esses ventos criam um fenômeno conhecido como superrotações, onde a atmosfera gira muito mais rápido do que a superfície do planeta. Perto da superfície, no entanto, os ventos são muito mais lentos, tipicamente abaixo de alguns quilômetros por hora. Vênus abriga a montanha mais alta do Sistema Solar, Maxwell Montes, que se eleva a 20 quilômetros acima do nível médio da superfície de Vênus. A superfície do planeta também é marcada por numerosos crateras de impacto, extensos fluxos de lava e características únicas da superfície, como coroneias de estruturas circulares causadas pela ascensão de material quente do manto e aracnoides, estruturas circulares com padrões complexos de fraturas. Devido à rotação lenta de Vênus e à densa atmosfera, o planeta não experimenta atividade sísmica significativa como a Terra. No entanto, estudos recentes sugerem que Vênus pode ainda ser geologicamente ativo. Vênus tem sido um alvo de interesse desde o início da exploração espacial. As missões Venera e Vega da União Soviética, Pioneer Venus da NASA e Venus Express da Agência Espacial Europeia contribuíram significativamente para nossa compreensão do planeta. O programa Venera alcançou muitos marcos, incluindo o primeiro dispositivo feito pelo homem a entrar na atmosfera de outro planeta e o primeiro pouso bem-sucedido em outro planeta. Essas missões forneceram dados valiosos sobre a atmosfera e a superfície de Vênus. Mais recentemente, o Orbiter Magellan da NASA mapeou quase toda a superfície de Vênus usando um radar para penetrar na espessa cobertura de nuvens, revelando detalhes sobre as características da superfície e a geologia de Vênus. Apesar dos desafios impostos pelas duras condições de Vênus, os cientistas estão ansiosos para continuar explorando o planeta. As missões planejadas da NASA, Veritas e Da Vinci+, têm como objetivo estudar a história geológica e as condições atmosféricas de Vênus, oferecendo insights sobre se Vênus pode ter abrigado água líquida ou até mesmo vida no passado.
Enquanto isso, a missão Envision da Agência Espacial Europeia se concentrará em entender por que Vênus e a Terra seguiram caminhos evolutivos tão diferentes. A missão Akatsuki do Japão está atualmente estudando a atmosfera e os padrões climáticos de Vênus. Vênus, nosso planeta vizinho, é um mundo intrigante de extremos. Seu ambiente hostil apresenta desafios significativos à exploração. No entanto, sua semelhança com a Terra em tamanho e composição, junto com indícios de uma possível presença de água no passado e atividade geológica, mantém nossa curiosidade viva. À medida que nos preparamos para novas missões a Vênus, estamos à beira de descobertas importantes que podem reformular nossa compreensão do Sistema Solar e nosso lugar nele. Como o reflexo do potencial futuro do nosso próprio planeta, Vênus serve tanto como um aviso quanto como uma oportunidade para a descoberta científica. O espaço sempre cativou a imaginação coletiva da humanidade. Entre o panteão de corpos celestes que nos fascinam, Júpiter se destaca como o maior planeta do nosso sistema solar, com suas vibrantes listras e a proeminente grande manchada vermelha, tornando-o facilmente reconhecível. No entanto, há muito mais em Júpiter do que apenas seu tamanho e sua famosa tempestade, e nosso conhecimento cresceu exponencialmente com os avanços na tecnologia espacial e na exploração. Júpiter é um gigante gasoso, composto principalmente de hidrogênio e hélio. Seu diâmetro é aproximadamente 11 vezes o da Terra, e ele é tão grande que mais de 13 terras poderiam caber dentro dele. Apesar de seu tamanho, Júpiter tem o dia mais curto de todos os planetas, girando em seu eixo a cada 9,9 horas. O campo magnético de Júpiter é o mais forte de qualquer planeta no sistema solar, criado por correntes elétricas impulsionadas por sua rápida rotação e pelo movimento do hidrogênio metálico em seu núcleo externo. As famosas faixas de Júpiter são, na verdade, zonas de alta pressão caracterizadas por nuvens de cores mais claras, enquanto suas regiões mais escuras são zonas de baixa pressão. As cores vibrantes que vemos são devidas a diferentes tipos de nuvens. Cristais de amônia criam as faixas brancas, enquanto outros produtos químicos produzem tons avermelhados, acastanhados e amarelados. A Grande Manchada Vermelha é uma região persistente de alta pressão na atmosfera, resultando em uma tempestade que já dura pelo menos 300 anos. Em seu ponto mais largo, a Grande Manchada Vermelha se estende por 1,3 vezes o diâmetro da Terra, embora tenha diminuído nas últimas décadas. A tempestade gira no sentido anti-horário, com um período de cerca de 6 dias, e seu tamanho, velocidade e cor podem mudar. A longevidade da Grande Manchada Vermelha é provavelmente devido à rápida rotação de Júpiter e à falta de uma superfície sólida, o que minimiza a dissipação da energia da tempestade por fricção. Estudar a Grande Manchada Vermelha ajuda os cientistas a entender a dinâmica atmosférica de Júpiter, um gigante gasoso com condições vastamente diferentes das da Terra. As 4 maiores luas de Júpiter Io, Europa, Ganimedes e Calisto são conhecidas como as luas galileanas, em homenagem a Galileu Galilei, que as descobriu em 1610. Cada uma dessas luas é única, e Io é o corpo mais ativamente vulcânico do Sistema Solar. Europa tem uma crosta de gelo e pode abrigar um oceano subsuperficial. Ganimedes é a maior lua do Sistema Solar e possui seu próprio campo magnético. E Calisto é fortemente craterada e pode também ter um oceano sob sua superfície. Até minha última atualização em setembro de 2021, Júpiter tinha 79 luas conhecidas, embora luas adicionais possam ter sido descobertas desde então. Júpiter também possui anéis, embora sejam muito mais fracos e menores que os de Saturno. Esses anéis foram descobertos pela primeira vez pela sonda Voyager 1 da NASA em 1979 e são compostos principalmente de partículas de poeira provenientes de impactos nas pequenas luas internas de Júpiter. Missões de exploração espacial como Pioneer 10 e 11, Voyager 1 e 2, Galileu e Juno forneceram informações inestimáveis sobre a composição de Júpiter, seu campo magnético e suas luas. Juno, ainda ativa em 2021, contribuiu significativamente para a nossa compreensão da estrutura interna, da atmosfera e da magnetosfera de Júpiter. Júpiter continua sendo um ponto focal de curiosidade para astrônomos entusiastas do espaço. Seu tamanho impressionante, dinâmicas atmosféricas complexas, numerosas luas e sistema de anéis fracos o tornam um objeto fascinante de estudo.
À medida que continuamos a explorar Júpiter por meio de observações telescópicas e missões espaciais, desvendamos os segredos que ele guarda, enriquecendo nossa compreensão do cosmos. Por enquanto, admiramos a sinfonia celestial que Júpiter conduz, um testemunho da natureza intrincada, diversa e vasta do nosso sistema solar.